Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café Virtual. E hoje o tema é muito desafiador. Eu não sei você, mas é um tema que fala muito ao meu coração. Parar ou prosseguir? O momento que eu estou vivendo é um momento de espera, de vírgula na minha história, de pausa, ou é um momento de mudança de caminho? É um momento de mudança de rumo. É uma coisa muito interessante isso, né? Eu estive na casa de uma amiga, anos atrás, e o seu esposo produzia pêssegos, os maiores pêssegos, os pêssegos mais doces do mundo. Delicioso. E nós estávamos ali saboreando aqueles pêssegos, né, juntos. E ela vira para mim e fala: Regina, esses pêssegos serão os últimos. Eles vão cortar todos os pessegueiros lá da fazenda. Eu falei: como assim? Ele produzia pêssego para um monte de supermercado. E ela disse: a gente tem que saber a hora de continuar e tem que saber a hora de parar. E eu comecei a pensar muito nessa frase, nesse momento que eles estavam vivendo. E na nossa vida, eu penso que é assim também. A sabedoria é saber quanto continuar e quanto parar. Muitas vezes é difícil, né? É difícil você parar, né? Ou será que eu devo continuar? Será que eu devo parar? É difícil você muitas vezes saber. Mas Deus, Ele nos dá discernimento para entendermos a hora que nós devemos mudar o rumo da nossa história e também ousadia para fazer isso. Lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Que nós possamos nos voltar para o Senhor, né? E como que eu faço isso? Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu coloco meu coração para o Senhor e falo: Senhor, olha o que está acontecendo, o que eu devo fazer nesse momento da minha vida, né? E Deus, Ele responde. Quando nós sinceramente queremos fazer a vontade dEle, Deus revela o que devemos fazer. Se devemos esperar, né, que aquilo lá é um momento que a gente está vivendo, é uma pausa, ou se nós devemos seguir para um outro rumo. Muitas vezes a ansiedade, a impaciência faz a gente atropelar, se precipitar ou tomar às vezes atalhos que não é da vontade do Senhor, e a gente se estrupia, não é verdade? Olha, lembra o que aconteceu com Sara? Sara tinha promessa de Deus que ela ia ter um filho com Abraão, só que ela está cansada de esperar. Chega um dia que ela fala para Abraão: não vai dar certo, pega a minha escrava Agar, tem um filho com ela e vai ser essa a sua geração, porque eu não estou dando conta, não estou conseguindo te dar um filho. E a gente sabe, né, o que aconteceu nessa história, né? A gente sabe o desastre que foi com essa decisão da Sara. Até hoje, os judeus e os árabes lutam entre si, são irmãos, né? Os árabes, descendentes de Ismael, filho de Agar com Abraão, e os judeus, descendentes de Isaac, filho de Abraão com Sara, que mais tarde Deus concedeu a ela, né? Mesmo na impossibilidade, Deus concedeu, cumpriu a sua promessa. Eu estava pensando que muitas vezes esperar é mais difícil do que prosseguir. A gente parece ter uma rodinha, a gente quer fazer, né? E a gente às vezes não espera a ordem do Senhor de prosseguir. E a gente começa a abrir caminhos errados, continuar sem a ordem de Deus, e a gente não se dá bem. E eu estava me lembrando da história de Israel. Eles deixam o Egito e eles vão caminhando no deserto. E a Bíblia me fala lá em vários textos, né? Em Êxodo, por exemplo, 40, capítulo 40, diz
a respeito da nuvem que cobria a tenda da congregação. E ele diz que a glória do Senhor enchia o tabernáculo, né? Lá em Êxodo 40, 34 a 38. E no 36 diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Em todo o tempo, Deus então colocava a nuvem, e quando ela caminhava, o povo ia atrás dela. Aquela nuvem durante o dia trazia sombra, trazia refrigério, trazia direção. Quando ela se movia, o povo se movia. Da mesma forma, à noite, a coluna de fogo, que iluminava, trazia direção, aquecia o povo no deserto, que lá de dia é muito quente e de noite é frio, né? Então a nuvem trazia refrigério durante o dia, e o fogo à noite trazia aquecimento. Esse era o Deus que trabalhava ali na vida do povo de Israel. É um Deus que não mudou, é um Deus que zela pelo nosso conforto, que nos traz sombra, traz calor, nos traz direção quando a gente pede. Um Deus que determina, que pode nos ensinar quanto parar e quanto prosseguir, né? Que nós possamos aprender com o nosso Deus. E Ele continua revelando a sua vontade para nós hoje. Nós temos o Espírito Santo que em nós habita, e Ele vai mostrando para a gente, nos dando sensibilidade para enxergar as circunstâncias, as portas abertas, as portas fechadas, né? O Espírito Santo vai mostrando a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos sustenta, nos anima, nos direciona, né? Que mostra aquilo que é justo, que é santo, que a gente pode praticar e fazer. É uma palavra que é uma bússola para os nossos passos, que é a luz que orienta os nossos passos. Faz eu lembrar, né, o exemplo do peixe pulmonado, Protopterus sp. Ele é de origem africana, e na seca, quando a água dos rios se reduz drasticamente, ele se enterra na lama. E ali na lama ele fica no sono profundo, como uma hibernação, como acontece com os animais de sangue quente, né? E no inverno de regiões áridas. E eles ficam ali, e quando a chuva volta e a seca, então, vai embora, né? E eles retornam às suas atividades. E como que eles sobrevivem nesse período de seca, de pausa, de vírgula na vida deles? Eles sobrevivem gastando a gordura que eles acumulam no corpo. E eu penso assim muitas vezes que assim nós devemos fazer com a palavra, nós devemos armazenar, guardar a palavra no nosso coração, no nosso corpo, na nossa vida. Quando vem a seca, a aridez, quando a gente não sabe o que fazer, que a gente possa então consultar a palavra, as portas abertas, elas estão de acordo com a palavra de Deus. E a palavra me diz também que nas nossas decisões, a paz de Deus deve ser o juiz das nossas decisões. Que quando nós fazemos a caminhada certa, Deus nos mostra pela paz. E quando nós erramos os passos, né, Deus nos mostra também pela falta de paz. Lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Daí você pode falar: não, mas está aqui na palavra. Eu provei disso. Certa ocasião, minha mãe ficou muito doente, eu era professora na Universidade de Maringá, era solteira. E minha mãe ficou muito doente, o médico se assustou e falou para ela que ela teria somente 6 meses de vida. E eu, assim, angustiada, eu prestei concurso na Unesp de Rio Claro e na Unesp de Jaboticabal. E Deus me abençoou que eu passei nas duas. E eu fiquei na dúvida qual que eu vou. E todos estavam me empurrando, né, para a Unesp de Rio Claro. Não, vai para lá, e mostrando quais seriam as vantagens.
E eu então fui lá na universidade, no campus, lá de Rio Claro, para assinar o contrato. A moça não estava e eu saí dali de volta para São Paulo, onde minha mãe estava, na casa da minha irmã, e no meu coração me deu uma falta de paz tão grande, que eu cheguei lá em São Paulo. Eu disse: olha, a moça do RH que estava com o meu contrato não estava lá na faculdade, eu não assinei, mas eu estou com uma falta de paz muito grande, eu estou querendo ir para Jaboticabal. Mãe, tudo bem a gente fazer isso? E minha mãe disse: tudo bem. E fui então para Jaboticabal. Olha, meus amados, foram tantas as ocasiões, mas tantas, inúmeras, incontáveis, que eu pude dizer, graças a Deus, que eu tomei essa decisão. Era muito bom, a Unesp de Rio Claro, tinha grandes amigos ali, mas como eu percebi ao longo de toda a minha história que era em Jaboticabal que eu tinha que estar. Lá eu conheci o Leomar, nos casamos, tivemos nossos filhos. Esse é o nosso Deus que tem um projeto para a nossa vida, para a nossa história. E então, Ele nos ensina pela paz ou pela falta de paz. E é importante a gente ver na história do povo de Israel que Deus nunca se apartou deles, né? Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 24, diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou. Esse é o nosso Deus que está conosco em todo o tempo, que não se afasta de nós. Então nunca duvide disso. Clame ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Entra na presença dEle em nome de Jesus, pedindo a Ele: Senhor, eu quero acertar, eu quero fazer a Tua vontade. E Deus é um Deus zeloso, e Ele prometeu que vai nos responder, e Ele responde. Provai e vede que o Senhor é bom. E em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: enfoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Busca o Senhor, e Ele vai estar ministrando, falando, tratando, orientando, direcionando a nossa caminhada. E daí Ele vai ensinar para mim e para você quanto parar e quanto prosseguir. Ele vai, assim como ensinou o povo de Israel, Ele ensina para nós no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, entramos na Tua presença em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados e te pedindo por cada um de nós, Pai, cada pessoa que me ouve. Pai, o Senhor sabe a luta, as dúvidas, o medo que cada um de nós passamos, em tantas decisões que devemos tomar. Será que nós devemos esperar? Será que devemos prosseguir? Devemos mudar o curso da nossa história, mudar de emprego? Será que nós devemos mudar de cidade, mudar o que nós devemos fazer? Devemos esperar no Senhor transformação de algumas situações? Oh, meu Deus, nós queremos te pedir orientação, Pai, para cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, as necessidades de cada um. Então vai ministrando, Pai, vai dando ao nosso coração a certeza de que o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós, o Senhor mostra a Tua vontade quando nós pedimos, Pai. O Senhor prometeu, Senhor, e nós cremos nas Suas promessas, no Teu caráter, e nós queremos Te agradar. Então vai falando, Pai, com cada vida, vai mostrando as decisões, o que devemos fazer nas nossas vidas, na nossa jornada, Pai. Que tenhamos sabedoria para saber quanto parar e quanto continuar em cada momento da nossa história. Vai tratando de cada coração das pessoas que me ouvem, orientando, cuidando, Senhor, de cada um de nós, Pai, porque nós precisamos da Tua intervenção, precisamos da Tua orientação. Fala conosco, meu Deus, e muito obrigado, porque o Senhor não se afasta de nós, o Senhor não desiste de nós. Continue conosco, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus pela Sua palavra, que ela tenha ministrado de uma forma profunda no seu coração. Um grande abraço para você.
Fica com Deus, você e sua casa, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.